Pois, meus amores, tudo bom com vocês? Tudo certo? Então, hoje neste podcast nós vamos conversar sobre um tema muito interessante para os nossos estudos no paganismo, que é a história do pós-vida, depois da vinheta. A vida após a morte, meus amores, que também é conhecida como vida após a morte ou um mundo vindouro, é uma exigência em que a parte essencial da identidade do indivíduo, o seu fluxo de consciência, continua a viver após a morte do seu corpo físico. De acordo com várias ideias sobre a vida após a morte, o aspecto essencial do indivíduo que sobrevive após a morte pode ser algum elemento parcial ou toda a alma ou espírito de um indivíduo que carrega consigo e pode conferir identidade pessoal, ou, pelo contrário, nirvana. A crença na vida após a morte está em contraste com a crença no esquecimento após a morte, por exemplo, que já vamos conversar sobre isso. Em alguns pontos de vista, essa existência é contínua, ocorre um reino espiritual, e outros pontos de vista populares, o indivíduo pode renascer neste mundo e começar um ciclo de vida novamente, que chamamos de reencarnação, provavelmente sem nenhuma memória do que fez no passado. Nesta última visão, tais renascimentos e mortes podem ocorrer continuamente até que o indivíduo ganhe acesso a um reino espiritual ou outro mundo. As principais visões sobre a vida após a morte, elas derivam na religião, do esoterismo e da metafísica. Alguns sistemas de crenças, como a das tradições abraâmicas, por exemplo, elas sustentam que os mortos vão para um plano específico de existência após a morte, conforme determinado por Deus ou outro julgamento divino, com base em suas ações ou crenças durante a vida. Em contraste, em sistemas de reencarnação, como aqueles nas religiões indianas, a natureza da existência continuada é determinada diretamente pelas ações do indivíduo na vida terminada. Membros de algumas religiões, geralmente não teístas, elas tendem a acreditar em uma vida após a morte, mas sem referência a uma divindade. Os saduceus eram uma seita judaica antiga que geralmente acreditava que Deus existia, mas não existia após a morte. Muitas religiões que acreditam na existência da alma em outro mundo, como o cristianismo, islã, muitos sistemas de crenças pagãs ou reencarnação, como muitas formas de hinduísmo e budismo, acreditam que o status de uma pessoa na vida após a morte é consequência de sua conduta durante a vida. A reencarnação é um conceito filosófico ou religioso de um aspecto de um ser vivo inicia uma nova vida em um corpo físico, uma forma diferente após cada transcendência, após cada morte. E também é chamada de renascimento ou transmigração, e faz parte da doutrina samsara, da existência cíclica. É um princípio central de todas as principais religiões indianas, a saber, budismo, hinduísmo, jainismo e sikhismo. A ideia de reencarnação é encontrada em muitas culturas antigas e uma crença no renascimento, a metempsicose, por exemplo, era sustentada por figuras gregas históricas como Pitágoras, Sócrates e Platão. É também uma crença comum de várias religiões antigas e modernas, como o espiritismo, a teosofia e o Enkar. Também é encontrada em muitas sociedades tribais ao redor do mundo, em lugares como Austrália, Leste Asiático, Sibéria e América do Sul. Embora a maioria das denominações dentro das religiões abraâmicas, do judaísmo, cristianismo e islamismo não acreditem que o indivíduo reencarne, por exemplo. Grupos específicos dentro dessas religiões se referem à reencarnação, e esses grupos incluem os principais seguidores históricos contemporâneos da Cabala, os cátaros, os alauítas, os drusos e os Rosa-Cruzes. As relações históricas entre essas seitas são crenças sobre reencarnação que eram caracterizadas no neoplatonismo, orfismo, hermetismo, maniqueísmo e gnosticismo da era romana, bem como das religiões indianas, foram objetos de pesquisas acadêmicas recentes. A Unity Church e seu fundador Charles Fillmore ensinam a reencarnação. Rosa Cruzes falam de um período de revisão de vida ocorrendo imediatamente após a morte e antes de entrar nos planos de existência da vida, depois da sua morte. Antes que o cordão de prata seja quebrado, como assim falam, seguido por um julgamento mais semelhante a uma revisão final, um relatório final sobre a vida de alguém. O conceito de céu e inferno, né, pode se chamar também de céu, os céus, sete céus, terras puras, Tian, Janá, Valhalla ou a Terra do Verão, é um lugar religioso, cosmológico ou transcendente comum onde seres como deuses, anjos, gênios, santos ou ancestrais venerados são considerados originários, seja entronizado ou viva. De acordo com as crenças de algumas religiões, os seres celestiais podem descer à Terra ou encarnar, e os seres terrenos podem ascender ao céu na vida após a morte, ou em casos excepcionais, entrar no céu vivos. O céu é frequentemente descrito como um lugar superior,
e o lugar mais sagrado, um paraíso, contraste com o inferno ou o mundo inferior, ou os lugares baixos, e universal ou condicionalmente acessível aos seres terrestres de acordo com vários padrões de divindade, bondade, piedade, fé ou virtudes, ou crenças corretas, ou simplesmente a vontade de Deus. Algumas acreditam na possibilidade de um paraíso na Terra em um mundo vindouro. No hinduísmo, o céu é considerado Svargaloka, Svargaloka. Existem 7 regiões positivas para as quais a alma pode ir após a morte e 7 regiões negativas. Após completar sua entrada na respectiva região, a alma é submetida a renascer em diferentes formas de vida de acordo com seu karma. Esse ciclo pode ser interrompido depois de uma alma atingir o moksha ou nirvana, qualquer lugar de existência, seja de humanos, almas ou divindades, fora do mundo tangível, céu, inferno e outro, é referido como outro mundo. O inferno, em muitas tradições religiosas ou folclóricas, é um lugar de tormento e punição na vida após a morte. As religiões com uma história divina linear, com muitas vezes retratam o inferno como um destino eterno, enquanto as religiões com uma história cíclica muitas vezes retratam o inferno como um período intermediário entre as encarnações. Normalmente, essas tradições localizam o inferno em outra dimensão ou sob a superfície da Terra e frequentemente incluem entradas para o inferno da Terra dos vivos. Os outros destinos de vida após a morte incluem o purgatório e o limbo. As tradições que não concebem a vida após a morte, como local de punição ou recompensa, apenas descrevem o inferno como uma morada dos mortos, e a sepultura ou um lugar neutro, por exemplo, Sheol ou Hades, né, o mundo inferior dos gregos, localizado sob a superfície da terra. Na religião egípcia, meus amores, nós já conversamos sobre o pós-vida, né, sobre o processo de mumificação, nós já conversamos sobre como eram feitos os ritos para a passagem da alma desse plano para o próximo. Nós falamos sobre o vídeo O Livro dos Mortos, não é? E eu vou deixar aqui no cartão que vai aparecer aqui em cima para vocês agora, caso vocês não tenham assistido ainda, porque vale a referência. A vida após a morte, ela desempenha um papel importante na religião do Antigo Egito, né? Para quem já estudou toda a religião, vai entender que isso é presente em todo momento. E o seu sistema de crenças é um dos mais antigos conhecidos da história registrada. E daí, quando o corpo morresse, parte de sua alma, conhecido como o Ka, ou duplo do corpo, e o Ba, a personalidade, iriam para o reino dos mortos, né? O Duat. Enquanto a alma vivia nos campos de Aro, né, Osíris exigia trabalho como restituição pela proteção que ele fornecia. Alguns relatos também explicam que Osíris fazia o julgamento da alma no Salão das Duas Verdades, e aí a alma ela poderia passar para os portões, né, nos campos de juncos, como nós falamos no vídeo sobre o Livro dos Mortos, e aí a alma poderia levar escravos consigo, né, por estátuas postas em sua tumba, para que os escravos trabalhassem para ele no pós-vida. Alcançar a recompensa na vida após a morte era uma provação exigente e exigindo um coração livre de pecados e a habilidade de recitar os feitiços, senhas e fórmula do livro dos mortos. No Salão das Duas Verdades, o coração do falecido ele é pesado contra a pena de Shu, da verdade e da justiça, tirada do cocar da deusa Ma'at, a deusa da verdade, justiça, harmonia e equilíbrio cósmico na cultura egípcia. Se o coração ele fosse mais leve que a pena, eles poderiam passar, mas se fosse mais pesado que a pena, seriam devorados pelo demônio Amit. Alguns relatos também falam que se a pena atingisse, se o coração se equilibrasse com a pena, aí sim você poderia passar. Caso contrário, não. Os egípcios também, meus amores, acreditavam que ser mumificado e colocado em um sarcófago, né, um antigo caixão, que era esculpido com símbolos e desenhos complexos, e bem como imagens e hieróglifos, né, contendo feitiços, proteção, representações dos deuses em escrita hierática. A escrita hierática que nós falamos também no vídeo passado, que é justamente a escrita sagrada, a escrita de sacerdotes, dos escribas. Era a única maneira de ter uma vida após a morte segura, e somente se o cadáver tivesse sido adequadamente embalsamado e sepultado em um mastaba, como era feito nos tempos iniciais da cultura egípcia, né, aos governos, ao sistema político egípcio, os mortos poderiam viver novamente nos campos de Alo, né, nos campos de Aro ou no campo dos juncos, e acompanhar o sol em sua jornada diária, né. Devido aos perigos que a vida após a morte representava, o livro dos mortos foi colocado numa tumba com um corpo, bem como comidas, joias e maldições para caso alguém entrasse na tumba e não fosse convidado. As religiões gregas e romanas, como nós já falamos anteriormente também,
No caso do deus grego Hades, ele é conhecido na mitologia grega como rei do submundo, o lugar onde as almas vivem após a morte. O deus grego Hades é conhecido na mitologia grega como rei do submundo, um lugar onde as almas vivem após a morte. E o deus grego Hermes, o mensageiro dos deuses, ele levaria a alma morta de uma pessoa para o submundo, né? O que nós falamos no vídeo passado sobre Psicopompos, às vezes chamada de Hades ou casa de Hades. E Hermes deixaria a alma nas margens do rio Styx, e o rio que é o rio entre a vida e a morte. Caronte, que também era conhecido como o homem da balsa, o barqueiro, ele levaria a alma através do rio para Hades. Se a alma tivesse ouro no enterro, a família da alma morta colocaria moedas sobre a língua do falecido. Alguns mitos falam sobre colocar em cima dos olhos. Uma vez cruzada, a alma seria julgada por Aeacus, Radamantes e o rei Minos, os três juízes do inferno, e a alma seria enviada para os campos do Elísio do Tártaro ou do Asfódelo. Os campos Elísio eram para aqueles que viviam em vidas puras, consistiam em campos verdes, vales e montanhas, todos estavam em paz e contentes, e o sol sempre brilhava ali. O Tártaro era para as pessoas que blasfemavam contra os deuses, eram simplesmente rebeldes ou conscientemente más. Os campos de Asphodel, eles eram para a seleção variada de almas humanas, aqueles cujos pecados se igualavam à sua bondade, eram indecisos em suas vidas ou não eram julgados. Aqueles que pecaram foram para o poço mais fundo, o Tártaro. No Tártaro, a alma seria punida sendo queimada em lava ou esticada em prateleiras. Alguns heróis da lenda grega têm permissão para visitar o submundo. Os romanos tinham um sistema de crença semelhante sobre a vida após a morte, com Hades se tornando conhecido como Plutão. No antigo mito grego sobre os trabalhos de Hércules, o herói Hércules ele teve que viajar ao submundo para capturar Cérbero, o cão de guarda de três cabeças, como de suas tarefas. Em um sonho de Cipião, Cícero, ele descreve que parece ser uma experiência fora do corpo, uma projeção astral da alma viajando muito acima da Terra, olhando para o pequeno planeta de longe. No livro quarto da Eneida de Virgílio, o herói Enéas, ele viaja para o mundo para ver seu pai junto ao rio Estige, e ele vê as almas de quem não tem um enterro adequado, forçado a esperar junto ao rio até que alguém os enterre. Enquanto lá embaixo, junto com os mortos, é mostrado o lugar onde residiam os condenados injustamente, os campos de tristeza onde residiam aqueles que se suicidaram e agora se arrependem, incluindo o ex-amante de Enéas, os guerreiros de sombras, o Tártaro, onde os titãs e os poderosos inimigos não mortais dos olimpianos residem, e onde ele podia ouvir os gemidos dos presos, o palácio de Plutão e os campos dos Elísios, onde residiam os descendentes dos heróis divinos e mais bravos. Ele vê o rio do esquecimento, Letes, que os mortos devem beber para esquecer de sua vida e começar de novo. Por último, seu pai mostra-lhe todos os futuros heróis de Roma que viverão se Enéas cumprir seu destino ao fundar a cidade. Na religião nórdica, os Edas poéticos em prosa, as fontes mais antigas de informação sobre o conceito nórdico de vida após a morte, eles variam em sua descrição dos vários reinos descritos como pertencentes a este tópico. Os mais conhecidos são Valhalla, né, que são o Salão dos Mortos, ou seja, os escolhidos, metade dos guerreiros que morreram em batalha e juntaram-se ao deus Odin, que governa um majestoso salão chamado Valhalla em Asgard. E a outra metade que não conseguiu se juntar a Odin se juntaria a Freya. No caso da Igreja Católica, Combate Espiritual é uma obra escrita por Lorenzo Scupoli e afirma que os quatro assaltos são tentados pelo maligno na hora da morte. A concepção católica de vida após a morte, ela ensina que depois que o corpo morre, a alma é julgada, os justos e livres do pecado entram no céu. No entanto, aqueles que morreram em pecado mortal, sem arrependimento, vão para o inferno. Na década de 1990, o Catecismo da Igreja Católica definiu o inferno não como uma punição imposta ao pecador, mas sim como a autoexclusão do pecador de Deus. Ao contrário de outros grupos cristãos, a Igreja Católica ensina que quem morre em estado de graça, mas ainda carrega o pecado venial, vai para um lugar chamado purgatório, onde passa pela purificação antes de entrar no céu. O limbo, apesar da opinião popular, o limbo que foi elaborado por teólogos desde a Idade Média, ele nunca foi conhecido como um dogma da Igreja Católica, mas às vezes ele tem sido uma teoria teológica muito popular dentro da Igreja. Daí então o limbo é uma teoria de que as almas não batizadas, mas inocentes, como as de crianças, indivíduos virtuosos que viveram antes de Jesus Cristo, nascer na Terra, ou aqueles que morreram antes do batismo, eles não existem nem no céu nem no inferno propriamente dito. E, portanto, essas almas não merecem a visão beatífica, nem estão sujeitos a qualquer punição, porque eles não são culpados de nenhum pecado pessoal, embora não tenham recebido o batismo. Então, ainda carregam o pecado original.
Portanto, eles geralmente são vistos como existindo em um estado de felicidade natural, mas não sobrenatural até o fim dos tempos. A concepção do purgatório, ela está associada particularmente à Igreja Católica. Na Igreja Católica, todos aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, têm a certeza de sua salvação eterna. Mas após a morte, eles passam por uma purificação e de modo a alcançar a santidade necessária para entrar na alegria do céu, ou a purificação final dos eleitos, que é totalmente diferente da punição dos condenados. A tradição da igreja, por exemplo, por referência a certos textos das escrituras, fala por um fogo purificador, embora nem sempre seja chamado de purgatório. Os anglicanos também, meus amores, de tradição anglo-católica, geralmente também defendem essa crença. John Wesley, o fundador do metodismo, ele acreditava que em um estado intermediário entre a morte e a ressurreição dos mortos, na possibilidade de continuar crescendo em santidade ali, mas o metodismo não afirma oficialmente essa crença e nega a possibilidade de ajudar por oração a qualquer um que esteja nesse estado. No budismo, afirmam que o renascimento ocorre sem um eu ou uma alma imutável passe de uma forma para outra. O tipo de renascimento será condicionado pelo tom moral das ações, pessoa, né, o karma ou o karma, por exemplo. Se uma pessoa cometeu ações prejudiciais pelo corpo, fala e mente com base na ganância, ódio, ilusão, ela teria seu renascimento em um reino inferior. Ou seja, em um animal, um fantasma faminto, um reino do inferno, ele deve ser esperado lá mesmo. Por outro lado, onde uma pessoa realizou ações habilidosas com base na generosidade, na bondade amorosa, que eles chamam de meta, compaixão e sabedoria, o renascimento em um reino feliz, ou seja, humano, em um dos muitos reinos celestiais, pode ser esperado. No entanto, o mecanismo de renascimento como o karma não é determinístico. Depende de vários níveis de karma. O momento mais importante que determina onde uma pessoa renasce é o último momento de pensamento. Naquele momento, o karma pesado amadureceria se houvesse sido realizado. Se não, o karma próximo à morte. Se não, então, o karma habitual. Finalmente, se nada disso acontecesse, então o karma residual de ações anteriores pode amadurecer. E de acordo com o budismo Theravada, existem 31 reinos de existência nos quais alguém poderia renascer. O budismo da Terra Pura de Mahayana, ele acredita em um lugar especial separado dos 31 planos de existência chamado Terra Pura. E acredita-se que cada Buda tem sua própria terra pura, criada a partir de seus méritos para o bem dos seres sencientes, que os recordam com atenção para poder renascer em sua terra pura e treinar para tornar um Buda lá mesmo. Assim, a principal prática do budismo da terra pura é cantar o nome de um Buda. Na Wicca, a vida após a morte wiccaniana ou wiccana é mais comumente descrita como Summerland. Aqui, as almas descansam, se recuperam da vida e refletem sobre as experiências vividas durante a vida. Após um período de descanso, as almas reencarnam e a memória de suas vidas anteriores é apagada. Muitos wiccanos veem o Summerland como um lugar para refletir sobre suas ações de vida, e não é um lugar de recompensa, mas sim o fim de uma jornada de uma vida em um ponto final de encarnações. O Bhagavad Gita, um importante escrita hindu, fala extensivamente sobre a vida após a morte. Aqui, Krishna diz assim: como um homem descarta suas roupas velhas e veste novas, da mesma forma, a alma descarta o velho corpo e assume um novo. No hinduísmo, a crença é que o corpo nada mais é que uma casca. A alma por dentro é imutável e indestrutível e assume vidas diferentes em um ciclo de nascimento e morte. O final deste ciclo é chamado de mukti, e finalmente com Deus Supremo para sempre, e ficar finalmente com Deus Supremo para sempre, que é o moksha ou salvação. O Garuda Purana trata apenas o que acontece com a alma após a morte. O deus da morte, Yama, envia seus representantes para coletar a alma do corpo em uma pessoa sempre que ela está prestes a morrer, e levam a alma para Yama. Um registro dos tempos de ações de cada pessoa realizada por ela é mantido em um livro Razão, pela assistente de Yama, Chitragupta. A alma chamada Atman deixa o corpo e se reencarna de acordo com as ações ou karma realizados por alguém no último nascimento. O renascimento seria na forma de animais ou outras criaturas inferiores se alguém executasse maus karmas, e na forma humana em uma boa família com vida feliz se a pessoa fosse boa no último nascimento. Entre os dois nascimentos, o ser humano também deve se enfrentar punições por maus karmas em Naraka, ou no inferno, ou desfrutar pelos bons karmas em Swarga, ou céu por boas ações. Sempre que suas punições ou recompensas acabam, ele é enviado de volta à Terra, também conhecido como o mundo humano. Uma pessoa permanece com Deus
ou poder final quando ela descarrega apenas ou somente Yadma Karma, o que significa trabalho feito para satisfação do Senhor Supremo apenas. No último nascimento, e o mesmo chamado de Moksha, ou Nirvana, que é o objetivo final da autorrealização da alma. Atma se move para o Paramatma, ou a maior alma, de acordo com Bhagavad Gita, ou Atma, ou a alma nunca morre, ou que morre é o corpo feito apenas de 5 elementos: terra, água, fogo, ar e céu. Acredita-se que a alma ela é indestrutível, e nenhum dos 5 elementos pode prejudicá-lo ou influenciá-lo. O hinduísmo, através de Garuda Purana também descreve em detalhes vários tipos de narcas ou infernos, onde a pessoa após a morte é punida por maus karmas e tratada de acordo. O que a ciência teria a dizer o pós-vida, onde as propostas psicológicas para a origem de uma crença na vida após a morte, elas incluem disposição cognitiva e aprendizagem cultural e como uma ideia religiosa e intuitiva. Em um estudo, as crianças foram capazes de reconhecer o fim da atividade física, mental e perceptiva na morte, mas hesitaram em concluir o fim da vontade. Em 2008, um estudo em grande escala conduzido pela Universidade de Southampton, envolvendo 2.060 pacientes de 15 hospitais do Reino Unido, Estados Unidos e Áustria, foi lançado. O estudo Aware During Resuscitation, né? Ciência durante a ressuscitação, né? Onde a pessoa está ciente do que está acontecendo. Ela examinou a ampla gama de experiências mentais em relação à morte. Em um grande estudo, os pesquisadores também testaram a validade das experiências conscientes pela primeira vez, usando marcadores objetivos para determinar se as afirmações de consciência compatíveis com experiências fora do corpo correspondem a eventos reais ou alucinatórios. Os resultados revelaram que 40% dos que sobreviveram à parada cardíaca sabiam durante o tempo que estavam clinicamente mortos e antes que seus corações fossem reiniciados. Um paciente também tem uma experiência extracorpórea verificada, mais de 80% dos pacientes não sobreviveram à parada cardíaca ou estavam muito doentes para serem entrevistados, mas sua parada cardíaca ocorreu em uma sala sem marcadores. O Dr. Parnia declarou na entrevista: abre aspas, as entrevistas até agora sugerem que nos primeiros minutos após a morte, a consciência não é aniquilada. O estudo continua no Aware-2, que deve ser concluído em setembro de 2020. Também foram realizados estudos sobre o fenômeno amplamente divulgado nas experiências de quase morte. Os experimentadores comumente relatam terem sido transportados para um reino ou plano espiritual, plano de existência, diferente do que foi mostrado que eles exibem o efeito e foi demonstrado que eles exibem um efeito colateral duradouro e positivo na maioria dos experimentadores. Então vocês entenderem que em diversos sistemas de religiões e crenças e mitos existem sua própria crença no seu próprio pós-vida. Nós temos com os egípcios, nós temos com os gregos, nós temos com os nórdicos, nós temos com os wiccanos e por aí vai. O que mais me intriga sempre foi o egípcio. Nós falamos sobre isso no Livro dos Mortos, onde deixei aqui no cartão já para vocês poderem verificar, onde a complexidade de todo o rito funerário, ele enaltecia o julgamento da alma no pós-vida por Osíris, na presença de Anubis, Maat, Nephthys, Isis e Thoth, e também do demônio Amit. Então nós temos uma complexidade na cultura egípcia muito enaltecida, e é o que pessoalmente me intriga. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nos seus estudos. Qualquer dúvida é só comentar este vídeo. Não esqueça de dar um like. E tenham todos um ótimo dia.